E para isso eu vou conversar com o professor de História do ProMaster, Jackson Carlos Bininski. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Bom, a criação dessa data se deu graças a Dom Pedro I, no ano de 1827, que decretou que toda vila, cidade ou lugarejo criasse as primeiras escolas primárias do país, que eram chamadas de escolas primeiras letras, era isso, né? É verdade. E aí, os conceitos eram diferentes de acordo com o sexo. Os homens aprendiam matemática, português e outras matérias. E as mulheres a bordar, cozinhar... Quando? Hein? Quando aprendiam. Só depois é que mudou e as mulheres começaram a aprender normalmente, enfim. Mas não é para falar de história hoje que a gente está aqui, nem que você é nosso convidado, professor. É para falar sobre essa profissão. Você é jovem, quanto tempo faz que você é professor? Professor, 13 anos que estou atuando como professor, né? Licenciatura, formar aí, é um sonho, né? Parece que, a princípio, para te falar a verdade, eu pensava assim, não vou ser professor, né? Aguentar, imagina, sala de aula, aluno, aquela coisa toda, mas parece que quando você é picado por essa profissão, né? Você gosta, sente o prazer em aprender e o prazer em passar aquilo que você aprendeu é muito grande. Acabei entrando já durante a universidade, fazendo os primeiros estágios e dali eu não saí mais, nunca mais parei de dar aula, tocando minha vida até hoje, contando história, dando aula. E gosta, a gente vê no seu olhar, na sua expressão, quando você fala da profissão, que tem que gostar para ser professor, não tem? Tem que, além de uma escolha, né, como qualquer outra profissão, chega um determinado momento que existe aquele dom, né? Não adianta, o bom professor, ele tem o dom, ele gosta de ensinar. Até uma vez eu vi uma frase do Jô Soares. O Jô Soares disse uma vez que o professor, ele precisa ser um exibicionista, né? Porque ele aprende, ele estuda, ele busca, mas seria algo meio que... inútil você aprender e ficar só para você, né? Então, o professor, ele gosta de aprender e gosta de passar, ele gosta de apresentar aquilo. Isso eu acho muito interessante, porque eu me sinto assim, quando eu estou lendo, quando estou estudando, quando a gente está pesquisando, eu já fico imaginando como eu vou trabalhar isso em sala de aula, como que eu vou contar isso para os meus alunos, né? E o olhar deles, aquela mesma curiosidade, né? Aquele olhar brilhando e pensando, nossa, que interessante isso. Eu penso, é o mesmo olhar que eu tive quando eu estava aprendendo ali, pesquisando. Então isso é uma sensação muito gostosa, muito agradável. Quanto tempo faz que você está no ProMaster? No ProMaster, 6 anos. 6 anos no ProMaster, né? E passando por várias outras escolas, em outras cidades, enfim, né? Que a vida do professor é quase que itinerante também, dando aula em vários outros lugares, né? É diferente da aula num preparatório para vestibular. Sim, é diferente. Porque aí vocês têm que ter muito mais jogo de cintura e tem que conseguir prender muito mais a atenção, não é assim? Não tenha dúvida, né? Na escola regular, né, normal, você está muitas vezes ensinando o começo, o primeiro passo daquilo que o aluno nunca viu, né? Já quando ele está no terceirão, ele está no pré-vestibular, ele está já se encaminhando para a universidade, né? Ele é praticamente uma revisão, ele já viu, né? Então, é você tocar em assuntos novamente, é focar aqueles temas mais cobrados no Enem, nos vestibulares, não só de Ponta Grossa, como de todo o Brasil, e também existe uma satisfação muito grande, porque o aluno, ele está numa tensão, ele quer passar, é um momento da vida desse acadêmico, futuro acadêmico muito difícil, porque ele é jovem, ele tem 17, 18 anos de idade, ele está escolhendo algo que vai ser para o resto da vida dele, ou vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, e você está junto, você está ao lado dele, você está conversando, ele vem, ele conversa com você, você conversa com ele, você ensina, e de repente, no momento da aprovação, né, aquele abraço, aquele banho de lama, né, é você curtindo, você vibrando ao lado do aluno, é algo também muito prazeroso e dá uma satisfação muito grande você ver o sucesso do outro e você dizer, eu fiz parte de tudo isso, isso é legal. Colaborei para isso, Nossa, eu colaborei, né? E é legal quando você às vezes está vendo lá alguém dando uma entrevista, um médico, você olha assim e diz assim, não, esse foi meu aluno. Foi meu aluno. Então, eu imagino. Isso é muito gratificante para o professor. Por que você escolheu história? Por que essa paixão por história? Puxa, essa é uma escolha bem... Eu sempre fui apaixonado por história, para falar a verdade, né? Eu sempre fui ruim na área de exatas, e as pessoas, eu noto que tem muito isso também, que é muito bom na área de humanas, ele tem um pouco de dificuldade na área de exatas, e eu confesso que eu era meio ruinzão na área de exatas, química, física e matemática.
Em compensação, a área de história, geografia, literatura, que envolvia o ser humano, que pensava e analisava, né, como a sociologia, de maneira geral, analisa as pessoas, isso me passava uma curiosidade muito grande. Então você sempre ficava se perguntando quem eu sou, quem é essa sociedade, por que nós falamos essa língua, por que nós temos que fazer isso. E eu encontrei na história muitas respostas, né? Você estudar a história é você encontrar as respostas para o nosso dia a dia hoje, né? Então, muito por uma curiosidade da sociedade. Vamos falar um pouquinho da carreira de professor. Certo. O que você lembra que foi o fato mais engraçado que já aconteceu com você como professor? Mais engraçado, quer dizer, tem algumas coisas até que não dá nem para falar no ar. Tá. Tem Então, algumas coisas... seleciona algo que você possa contar. Mas tem muitas coisas interessantíssimas, deixa eu ver, engraçada mesmo. Algumas perguntas, às vezes, interessantes dos alunos, alguma curiosidade. O aluno tem esse novo jovem, né, que a gente sempre fala que o professor, ser professor há alguns anos atrás era uma coisa, ser professor hoje é outra, né? O mundo é outro, a internet, as tecnologias vêm revolucionando, o jovem é cada vez diferente e às vezes eles têm uma sacada muito rápida, muito mais inteligente e que você mesmo, como professor, acaba sendo surpreendido e acaba dando muita risada. Eles são muito rápidos no pensamento. Então, praticamente todos os dias está acontecendo algo muito engraçado na sala de aula. Isso é legal, porque o professor ele tem que mudar também a sua forma de... Né, aquele professor turrão, fechado, briguento, aquela aula muito positivista, onde o aluno só vai assistir, o professor só não ele participa. fala. Não pode ser, né? Então, hoje, essa interatividade do professor com os alunos, você fazer ele participar, você fazer eles perguntar, e essas dúvidas acabam, às vezes, sendo muito engraçadas, e aquilo acaba sendo exatamente o fio da meada que você precisa para desenvolver a tua aula. Tá. Acontece diariamente, coisas acontece engraçadas. Diariamente, então. coisas engraçadas, não tenha dúvida. Jackson, qual é a maior dificuldade em ser professor? Ou o que você passou, qual alguma dificuldade que você lembra de ter passado nessa escolha da sua profissão como professor? Talvez exatamente durante o período em que eu estava estudando, né, para ser professor, as pessoas perguntam para você e dizem assim, mas professor, né? Poxa, não podia escolher outra coisa, né? Escolher outro curso, né? Porque existe uma coisa assim de que, né? O professor, ele não tinha o que fazer, parece que foi ser professor. Não, eu discordo. Eu falei, não, eu quero ser professor. Eu gosto, né? Eu gosto disso. Então, e aquela dúvida durante o processo ali que você está na universidade, tá? Mas depois que eu me formar, será que eu vou dar aula? Será que tem aula suficiente? Será que eu vou estar empregado? Será que eu vou conseguir ter o meu sustento, ter o meu conforto? Né? Que a gente pensa também financeiramente e isso naturalmente, né? E então essa era a dúvida mais durante o período de formação, mas depois que eu comecei já vi que, né, que deu eu certo. acho que aquela pessoa que se dedica, aquela pessoa que está estudando, que está se preparando a cada momento, isso acho que em todas as profissões, não só do professor, mas qualquer outra profissão, acho que a pessoa acaba se dando bem dentro da sua área, né? E a dificuldade do professor voltando ao aluno mesmo, né? Hoje, né, a gente fala uma coisa hoje, sobre quem é esse jovem de hoje, quem é essa criança de hoje, é muito diferente de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Né? E que com certeza vai ser muito diferente daqui a 5, 10, 15, 20 anos futuros. Então, esse professor ele tem que estar muito antenado, ele tem que estar muito ligado, ele tem que estar ligado, né, no Facebook, ele tem que estar ligado na internet, ele tem que estar ligado nos programas atuais, enfim, porque a cabeça dessa nova juventude é muito rápida. Né? E você tem que estar se reciclando o tempo todo. A cada momento. A tua aula de 5 anos atrás, 4 anos atrás, era de uma maneira. Hoje ela tem que ser de maneira completamente diferente, porque queira ou não queira, a educação, ela acaba competindo hoje com um raio de possibilidades de muitas coisas interessantes, né? Hoje a pessoa abre o computador, quanta coisa interessante, legal, não tem, que nós mesmos gostamos. Então, ir para a sala de aula, assistir a aula, nossa, imagina, assistir a aula de história, deve ser muito chato assistir a aula de história. Então, era a minha próxima pergunta, você já deve ter escutado muito isso, né? Porque o jovem está preocupado com o futuro e não com o passado. E a sua missão é contar a história do que construiu hoje e do que vai formar o futuro. Exatamente. Como é que é? Você não escuta isso? Aula de história é chato? Na verdade, uma das primeiras coisas que a gente acaba quebrando é esse fato de você falar, aula de história é chata. O que aconteceu, não muda. Peraí. Né? Nós temos que compreender, nós hoje, a nossa sociedade, toda essa tecnologia, tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, estudando a nossa própria história. Né? Eu sempre faço uma comparação assim, com a psicologia. Né? A psicologia, ela estuda o indivíduo.
indivíduo, né? Ela estuda a história do próprio indivíduo para entender quem é o indivíduo hoje. A história e a sociologia, ela estuda a história da sociedade para entender quem é essa sociedade hoje. Então é muito legal quando você traz também o passado, a gente falou do Dom Pedro I, né? Traz lá o que acontecia, como era a educação naquela época, fazendo sempre essas comparações com o aluno nos dias de hoje, então trazendo para a realidade dele, conversando com eles. E isso é o que é problema. Peraí, professor, mas não tinha nessa época? Eles não faziam isso? Né? Naquela época eles não tomavam um banho, né? As princesas não tomavam um banho. Eu falei, claro que não. Essa mania que você tem de tomar banho todo dia é coisa que o índio ensinou o europeu, né? Essa mania horrível que tem que tomar banho todo dia, o índio que tomava banho todo dia. Eles, como, professor? Eles não escovavam? Não, eles não escovavam dentro. Então você comparando a realidade dele hoje com aquela realidade do passado, ele acaba vivenciando a história. Fala, nossa, é muito diferente mesmo. Tem que deixar atrativo para que eles prestem atenção, né? Tem que deixar atrativo, senão ele acaba não... Você está lá no palco, porque o ProMaster até proporciona algum palco pelo número de alunos, exatamente. Né? E você está no meio de uma explanação muito importante, você olha, tem um aluno dormindo. O que você faz? Dormindo. Em terceirão é mais difícil, né? Porque eles estão com sede de aprender. Exatamente. Até o pessoal do terceirão, o cursinho pré-vestibular, é bem difícil você encontrar alguém dormindo. Até porque as aulas são aulas de pré-vestibular, muito animado, o professor está lá, daqui a pouco dá uns pulos, tal, aquela coisa toda, é muito difícil. Mas, sei lá, você joga no apagador da cabeça, né? Mas raramente acontece isso, para te falar bem a verdade, num cursinho pré-vestibular, no terceirão, é difícil, né? Mas vamos supor, se acontecer, qual é a tua reação? O que você faz? Você deixa dormir ou acorda? Não, a gente acorda, né? A gente acorda, ele tá pagando ali, no caso, para assistir uma boa aula, para aprender, né? Agora, acaba acontecendo, principalmente quem trabalha na escola regular, principalmente no período noturno, algumas aulas, aquela coisa toda. Então, tem muitos alunos que trabalham muito durante o dia e ele precisa estar ali à noite, ele está tentando mudar a vida dele, ele chega realmente cansado, né? Então, o que você faz? Numa situação dessa, não tem a dúvida que o professor chega lá e fala assim, vai tomar uma aguinha, vai lavar o rosto, volta aí, e tal, porque ele tem que ser compreensivo, que aquela pessoa, na maioria das vezes, é adulto, à noite, aquela coisa toda. E se é de manhã, é um jovem, um adolescente, né, é interessante até passar por uma coordenação, mas peraí, por que aquele aluno de manhã ele está com sono, né? Ele não pode estar com sono naquele horário, com certeza ele está tendo algum problema em casa, ele não está dormindo direito, ele está ficando até muito tarde na internet, aquela coisa toda, isso vai refletir na vida dele, no ensinamento dele, então, de repente, conversar com os pais e tudo mais, cada um tem uma maneira de você lidar com uma determinada situação sobre isso. Né? Tá. Olha, eu acho que eu ficaria o programa todo conversando aqui com o professor Jackson Carlos Beninsky, que é professor de História do ProMaster, mas hoje você veio para ser homenageado em nome de todos os professores. A gente agradece muito a tua vinda aqui. Nós queremos te parabenizar por essa escolha. E é como eu digo sempre, que os professores fazem o presente e o futuro, né? Se não forem vocês, o que serão dos nossos filhos, dos nossos netos, etc. Pena que ainda o professor não é tão valorizado quanto deveria. Nós vamos chegar lá um dia, né? Com certeza, né? Não tenha dúvida que ainda existe uma luta pela melhoria, né, nas condições de todo o magistério, do Brasil inteiro, né? Eu sempre digo, é importante, claro que não é a única coisa também, né? Às vezes a melhoria da educação acaba sendo discutida só em cima disso. Eu acho que é importante, eu acho que o professor tem que ser valorizado, né? O profissional da educação como um todo, não só o professor, mas o profissional da educação como um todo, deve ser muito valorizado realmente, e é um dos fatores muito importantes, mas não é o único, não adianta. Eu sempre falo, a gente sonhar e de repente um estalo de dedo melhorasse o salário de todos, também ainda não estaríamos resolvendo todo o problema da educação. Passa por um conjunto de fatores, um conjunto de mudanças importantes aí de toda a sociedade, mas é um caminho e com certeza isso vai melhorar. Vamos chegar lá, Vamos chegar lá, não tenha dúvida. Parabéns pela data de hoje. Obrigado. Quero que você cumprimente todos os professores lá do ProMaster por nós, tá bom? Sim, vamos levar um abraço lá ao Pedro Afonso, ao Marcelo, a todos os professores, e não só do ProMaster, mas com todos os professores que estão nos assistindo agora, né, que estão junto nessa luta, nessa caminhada, porque o professor ele é um sonhador, na verdade. Ele acredita realmente num mundo melhor, ele acredita na transformação da sociedade, e eu acho que é isso que vale a pena. Com certeza. Foi um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Parabéns pela sua profissão, viu? Obrigado. E olha, antes da gente ir para o intervalo, eu faço minhas palavras do professor Jackson aqui. Parabéns a todos os professores que foram professores, que são professores ou que querem se tornar professores. Essa é uma profissão linda. E para você, mãe, pai, avó,
de casa, que cuida das crianças, eu quero contar uma coisa para vocês. A função da escola é ensinar e não educar. Filho a gente educa em casa. Outras coisas eles aprendem na escola. Tá bom?